Falando sobre impostos aqui, por que a gente não repercute que para mim foi a notícia mais inusitada que eu vi nessa semana por muito, léguas à frente, e é por isso que a gente vai dar o peso que ela merece agora com o nosso Bom Dia Pra Quem. E o nosso bom dia de hoje vai para quem produz comida em larga escala, eliminando a fome, o agro brasileiro. Essa turma não se preocupa com puns e arrotos de vacas, ao contrário dos parlamentares dinamarqueses. Sim, é isso mesmo que você ouviu, porque a Dinamarca será o primeiro país a colocar imposto sobre arrotos e flatulências de seu gado, que emitem metano, o segundo gás de efeito estufa mais presente na atmosfera. Segundo essa nova lei bizarra, a cada tonelada de metano emitido, os agricultores pagarão cerca de R$ 239, valor que aumentará para R$ 554 em 2035. Imagina a situação do fiscal da lei anotando cada flatulência dinamarquesa, enquanto o fazendeiro lá, provavelmente em Copenhague, está lá desesperado e diz: não, na verdade fui eu, moço, fui eu. Já os dinamarqueses vão trocar nem que a vaca tussa por nem que a vaca peide. Na ânsia de sinalizar a virtude, políticos frequentemente têm ideias estúpidas. No estado de Washington, nos Estados Unidos, por exemplo, há uma lei que obriga a viúva a virar o retrato do falecido ao fazer sexo com outro homem. Apesar dos nossos desafios climáticos, parece que o Brasil tem muito a ensinar sobre questões ambientais aos legisladores dinamarqueses. Apesar de toda a devastação ambiental e o desmatamento, a nossa preservação ambiental é tida como modelo mundo afora. Então aqui vai para vocês, porque se o nosso bom dia vai para quem produz comida, eu desejo um péssimo dia para quem brinca de salvador do mundo com legislações inúteis como essa, meu caro Léo Siqueira. Cada... não citou a Suécia há pouco tempo, a Dinamarca. Exato. Ele quer morar na Suécia. Você é a favor desse imposto aí também, Pepe? Veio da Dinamarca. Eu sou a favor de todo tipo de tributo. Todo tipo de imposto. Eu não acredito. Não é possível. Deve ser um personagem, não é possível. Pô, você quer pagar mais tributo ainda? Se vai reduzir o efeito climático... Você tem que ver os estudos. Sinceramente, eu sempre faço minha argumentação... Faço minha alegação de acordo com os estudos. O problema é quando os estudos vão contra, você acredita, você ignora os estudos, né? Não, eu não sei qual que é o impacto disso na redução de emissão de gases de efeito estufa. Eu não sei. Tem uma história muito interessante que, para começar a tributar imposto sobre fortuna, que o PP deve gostar muito aí, eles inseriram lá atrás imposto sobre janela. Ou seja, o cara, quanto mais rico, teria uma casa maior, né? E aí você teria mais janelas. Então, dependendo do número de janelas, você ia pagar um tipo de imposto diferente, né? Quanto mais janelas, mais impostos. O que aconteceu? Né? A lei das consequências não intencionais, né? As pessoas começaram a cobrir as janelas dela. Então, se você procurar no Google imposto sobre janela, você vai ver lá na Inglaterra, lá na Europa, um monte de janela fechada. E aí, isso não foi só que não teve efeito, pelo contrário, teve um efeito negativo. Tem vários estudos que mostram que as casas, por terem as janelas fechadas, elas passaram a ter menor circulação e começaram como consequência, ter diversas doenças nos moradores. Então, aquilo piorou muito. Isso talvez seja mais uma ideia aí inútil, mas, como você disse, você quer cada vez pagar mais imposto, então você apoia, Pepe. Eu acho impressionante esse Léo que Eu queria citar só uma listinha aqui, porque, pelo visto, os países europeus são sempre citados pelo seu estado de bem-estar social generoso, né? As sociais democracias ali da Europa Ocidental. Vale a pena mencionar aqui uma pequena lista rapidamente, porque vários países europeus, várias potências abandonaram o tributo sobre fortuna. Eu cito Itália, Irlanda, Áustria, Dinamarca, Alemanha, Holanda, Islândia e Grécia, abandonando o imposto sobre riqueza líquida em movimentos recentes na última década. Algo a declarar, Pepe? Não, isso está errado, né? Isso está errado, né? O mundo todo tem que começar a pensar no imposto sobre grandes fortunas. E o problema é que o mundo todo fez de forma errada. O pessoal fala, se criar um imposto sobre grandes fortunas do Brasil, vai mandar o capital para fora do Brasil. Claro que não. Se aumentar, por exemplo, o IOF e colocar a alíquota do imposto sobre grande fortuna menor do que o IOF para transferência internacional, a pessoa não vai mandar o dinheiro para fora. Vai ficar no Brasil e vai ser tributado no Brasil. Então dá para você pensar
no movimento de criar um imposto sobre grande fortuna que não mande o capital para fora do Brasil. Como diria Ciro Gomes, é só o Brasil e a pequena Estônia. Dá para você criar estrutura para isso. É então, só o Brasil. As pessoas falam, vai mandar o capital para fora. Fizeram errado. É só o Brasil e a pequena Estônia. Eu sei a solução para fazer isso da forma certa. Eu estou errado que a maioria dos bilionários estão indo para o Uruguai. Teve uma notícia recente aí. Tá, a maioria dos bilionários estão indo para o Uruguai justamente porque tem um ambiente de negócio bom, tem um sistema tributário melhor, com baixa alíquota. Tem a discriminação da maconha também. A discriminação da maconha também. Mas você não precisa se mudar para lá para ter esses benefícios. Não dá. Agora imagina se essa lei da Dinamarca pega aqui no Brasil, senhores. Porque antes da multa iam fazer ali um rodízio de puns dos gados, se bem que nesse caso não ia dar muito certo, porque todos os gados são final zero aqui no Brasil. Todos são final zero. Bruno Pinheiro, acho que algumas pessoas aí têm que avisar um pessoal da esquerda nacional para não se animar, que nas manifestações da Paulista, aquele pessoal com comportamento bovino pode continuar arrotando e se liberando à vontade, pelo visto. Bruno Pinheiro, o que você achou dessa situação toda? Olha, se falar sobre o imposto aqui, já tem gente querendo ser o relator, já tem o texto pronto para colocar em votação, quem sabe, antes do recesso, inclusive. Porque aqui anda muito rápido quando é para imposto, quando é para colocar na conta do outro lado. Mas alguns agricultores e o segmento do agronegócio reclama, diz que esse tipo de comportamento, esse imposto, na verdade, pela Dinamarca, vai colocar em jogo, ameaça a segurança alimentar, inclusive ali. Há uma justificativa por parte do governo que esse imposto será reinvestido na agricultura, no mesmo setor. Mas esse é um discurso que a gente sempre ouve, inclusive aqui também, que o que é arrecadado volta para o contribuinte, né? Então, é uma discussão que ainda é muito nova, divide opiniões claramente, mas se isso chegar aqui, não tenha dúvida que tem gente que vai querer avançar, mas vai dar uma confusão que vai ser boa de assistir. É um assunto meio tóxico, meio escatológico, palavra do dia, escatológico aqui, talvez aqui para esse horário matinal, mas a gente tem que, talvez, evitar os maus exemplos mundo afora.